pode ser assim, pois o homem está sob coação constante, ameaça absoluta, e pesar, sofrimento e dor são seus companheiros do dia a dia. E que pensará a criança de hoje? Em que sentimentos ela pode construir seus sonhos de amanhã? Quais os seus valores? Perguntas que por certo ficarão sem respostas. Calada, muda, ela contemplará o triste anoitecer dos seus sentimentos e da terra que lhe deu tão belos frutos para sua fome física e aprimoramento espiritual. Onde estará o mundo que a rodeia? Onde? Serão perguntas sem respostas, serão indagações sem solução e toda a humanidade caminhará por este plano de provas à espera do fim. Mas, se o despertar for uma evidência, se o amor voltar à vida, se a esperança alimentar os corações, é natural que todos se voltarão e caminharão em direção ao ponto eterno, coração de Deus, que é a luz, a paz, o amor. A obra-prima do Pai restaurada para a salvação do homem. 72. Na reconstrução deste cenário. Que o pacífico seja todo aquele que se dá por amor. Que todos busquem com olhar, para a compreensão exata do trabalho a cumprir. Que todos se deem as mãos, glorificando a vida. As pulsações do plano Terra já estão sendo sentidas por todos que a habitam, pois os seus organismos são produto do mesmo todo e é aí que todos se completam. As acomodações da crosta terrestre têm trazido alterações também no seu clima e é natural que todos sintam esses fenômenos, pois estão intimamente ligados, o plano Terra e seus habitantes. Os espíritos que aqui chegam estão tendo dificuldades na encarnação, pois os motivos principais de uma encarnação estão em ter o meio ambiente que apoia o encarnado em seu trabalho de regeneração, e mais, ele já encontra os pais em péssimas condições físicas e mentais, tanto pelo meio ambiente físico, quanto pelo meio ambiente espiritual. A vibração adversa desse meio resulta em grande confusão para o espírito que se encarna e ele tem que suportar pressões que o afligem grandemente. Está no meio ambiente o primeiro contato do espírito com o seu programa. E, então, tudo começa a ser difícil, tanto pelo meio, como pelo corpo físico da mulher. Todos estão fora dos seus ambientes naturais e por isso sofrem no físico grandes transtornos que estão minando a raça humana e trazendo para esta sociedade a morte e a degradação. Os tempos mudaram. Os homens são o produto direto destes tempos e não há por que se lastimarem, se foi o próprio homem que deu o sinal de partida para a degradação geral em que se encontra a sociedade humana. Os que aqui chegam sentem-se intimidados pelo meio e não têm recursos para enfrentar tal situação que causa transtornos irreparáveis para o ser humano, que nada mais quer do que viver a vida que lhe deu o Pai, mas que não encontra na natureza um meio ideal para sua manifestação. Se todos os que aqui estão pudessem trabalhar um pouco mais, tudo seria diferente, pois está nas mãos dos homens a sua própria recuperação, e seria tão digno para todos se apoiassem intimamente, tentando corrigir os erros de cada um. E, neste esforço conjunto, por certo alcançariam a meta desejada. Mas é preciso esforço constante, ativo, resoluto, para que tudo e todos se tornem vitoriosos, e para isso foram criados, e assim todos se comunicariam com as fontes eternas da salvação do homem, que são a luz, a paz, o amor. A peregrinação do espírito no plano Terra é uma constante, por isso, o esforço de todos na reconstrução deste cenário torna-se obrigatório. 73. Você é responsável por sua fonte. Que os de bom coração sejam um amigo para os seus companheiros que se debatem na escuridão das encarnações, demonstrando com o seu proceder a intenção de servir ao Pai e amar ao próximo como a si mesmo. Que todos os desafetos se curvem perante o perdão dos seus irmãos e que o Cristo interno de cada ser se faça presente para todos sempre. As atribuições do ser humano estão fugindo às regras de bom convívio, de bom entendimento com o meio em que vivem. Todos os habitantes deste plano Terra estão se agredindo mutuamente, trazendo para o plano de sabor e a discórdia que geram a violência.
O meio urbano é uma batalha de vida ou morte, e a sobrevivência nesse meio tem sido calamitosa, trazendo para o homem toda sorte de interferências em seu viver, colocando-o à mercê de forças destruidoras. Portanto, o meio humano está sofrendo agressões de todos os lados e neste estado não poderá haver paz entre os viventes, todos estão em guerra permanente. As desigualdades sociais têm facilitado muito este estado de ânimo, e se porventura o meio humano ainda não sofreu danos mais sérios é porque o meio ambiente tem sido condescendente para com o homem, mas é preciso verificar que nem sempre isto acontecerá, todos estão sujeitos às mesmas reações e, portanto, todos sofrerão. Motivos os mais diversos concorrem para a desarmonia, mas o mais atuante é a falta de amor. E o sentimento básico de uma sociedade é a união de todos por este sentimento, que traz o equilíbrio, para o seu funcionamento. Faltando este precioso elemento nada poderá estar bem. Assim, é preciso a boa vontade de todos que ainda clamam por esse sentimento, invocando e se predispondo, com a sua fonte interna, a suavizar o plano terra através de invocações e pensamentos constantes no sentido de que o alcance desse estado seja permanente entre todos os seres, que afinal foram feitos com amor e para o amor, para a sensibilização de ter atuantes dentro de si as fontes de vida, que são produtos do amor. Todos estão alterados em suas bases, todos estão sofrendo decisões, porque são constantemente bombardeados por pensamentos desastrosos, que os estão levando para a paralisação definitiva do comportamento socioemocional. Todos estão alterados em suas bases, todos estão sofrendo decisões, porque são constantemente bombardeados por pensamentos desastrosos, que os estão levando para a paralisação definitiva do comportamento socioemocional. É preciso acordar e é preciso amar, pois só por este sentimento, atuando no coração do homem, é que todos poderão alcançar a vida plena de serenidade, de amor fraterno, tendo por base o respeito mútuo, o respeito principalmente pela vida, fonte de energia que sai do centro oculto do universo, que é alimentada pelo Pai, e que está sempre à disposição do homem, pois esta força propulsora é tirada das fontes eternas de manutenção de todos, que são as fontes da luz, da paz, do amor. Você é responsável por sua fonte, trate-a com carinho que ela jorrará a água que mata a sua sede e a do seu irmão. 74. Se o homem se aliasse à natureza. Os que clamam por melhoria do plano Terra estão se incorporando à grande roda da evolução. Fazem parte da concentração de vibrações para a melhoria do plano e se incorporam à grande legião dos que pedem e imploram, dão o que de melhor têm em seu coração sentimento. É preciso que todos ajam com presteza. As inovações da humanidade lhe estão trazendo grandes preocupações pelo tanto que esta posição está, ao mesmo tempo, trazendo de infortúnios. Se, de um lado, o homem tem a melhoria ambiental, por outro lado, ele está contaminado com a poluição que traz essa melhoria, dando vazão a que se forme a poluição sonora, visual, dos seus sentidos com chamamentos inúteis, que para nada servem e que, simplesmente, representam a exaltação dos sentidos, nada mais. Seria preciso que o homem se conscientizasse de que nenhum bem material vai lhe trazer benefícios espirituais, vai lhe acrescentar qualquer cabedal que possa juntar à sua evolução, e portanto, esse precioso tempo em que o homem está encarnado não lhe tem servido para nada, pois a sua própria finalidade, que é a de servir-se a si mesmo, a seu semelhante ao meio em que vive, não tem sido realizada. Portanto, a sua verdadeira finalidade encarnacional está sendo desprezada. Não tem ele também conseguido melhorar seus semelhantes com seu exemplo. Enfim, não tem também se melhorado e, que faz aqui neste plano encarnado senão enganar a si próprio com ilusões e quimeras, que são inerentes a este plano e que nele irão ficar. É necessária, urgente mais do que nunca, a tomada de posição neste trabalho de redenção do plano.
O homem tem que se decidir a realizá-lo e não passar sua existência sem outros planos que não os ligados à satisfação de objetivos materiais egoísticos. É preciso acordar. Seria tão proveitoso se o homem se aliasse à natureza e com ela formasse barreira, invocando e alicerçando as vibrações que viriam fortalecer a grande concentração de forças que envolvem o plano. É preciso urgente despertar para que essa oportunidade não seja perdida, como já tem acontecido. É preciso concentração de vibrações para que aqui, este plano Terra, paraíso das encarnações, se torne hospitaleiro, laboratório vivo onde o espírito se faz presente na sua evolução e se sinta encorajado a cumprir sua missão de amor, regeneração e consolo, para que ele possa juntar-se aos demais seres, e se ponham todos a formar concentrações de forças regeneradoras, tiradas do celeiro divino, que são as fontes eternas da luz, da paz, do amor. É preciso agora a sua colaboração no grande esforço. Faça a sua parte para a união gloriosa do Espírito com sua fonte. 75. Caráter espiritual. Os que estão neste plano devem adotar, urgentemente, a meditação como o único meio de obtenção de segurança para a caminhada. Todo aquele que transmite a palavra do ensino deve ter limpo o coração, para que o som de suas palavras chegue ao coração do seu irmão. Que tenham todos a segurança de obtenção de bens maiores para oferenda a seu irmão. Nos poderosos momentos em que o homem medita está aurindo suas verdadeiras informações, e é preciso estar consciente daquilo que faz para que os resultados cheguem ao seu coração e possa transmiti-los a seus irmãos. Nos momentos que correm, o papel de mediador dessas forças obtidas é muito importante, pois a fonte é eterna e os resultados colhidos são atuais, protegendo o homem dele mesmo nesta busca constante de informações para seu viver. E ele as obtém na medida, é claro, do seu merecimento. Para estar assim receptivo, é indispensável que ele se encontre em estado limpo, e, para assim estar, é preciso que esteja atento, modificando a cada momento os seus sentimentos, desfazendo-se de tudo que seja supérfluo. Na ocasião propícia tudo será obtido, o homem assim pensa, mas se esquece de que o trabalho em cima de seus sentimentos é que é a base da procura. Se todos procurassem a melhoria interior, o grau de obtenção seria maior e assim todos sairiam lucrando, pois o que um consegue todos usufruem. Necessário e importante é a modificação de caráter espiritual, atitudes também espirituais. O homem está enganado quando afirma que caráter é o que o homem tem quando faz bons negócios ou quando é bem-sucedido. Caráter espiritual significa sentimentos honestos, consciência de que pratica a caridade de ser honesto, pois o tratamento que muitos homens têm está longe deste conceito divino. O ser honesto é um caráter espiritual, está na sua mente espiritual, faz parte portanto de sua bagagem. Vimos os homens brigando por um monte de dinheiro com a melhor das intenções e se achando honestos e criteriosos quando repartem bens e ficam com a maior e melhor parte. Em tudo mais vemos um sem número de exemplos, que não valeria a pena enumerar, pois de nada adiantaria. Portanto, é preciso atenção para a formação interior, dar ouvidos à voz do coração. Aí está a solução dos males dos homens que querem ser aquilo que não são. O trabalho mediúnico está indicando o caminho no sentido dos sentimentos, da averiguação e conhecimento dos sentidos, da posse de bens maiores e do achado salutar para os males dos homens, o caminho da obtenção segura dos bens maiores para a felicidade de todos. É preciso ouvir o que diz a voz do coração, pois esta é a fala cristalina dos sentidos da razão, clara e segura, dando passagem à obtenção de todas as informações para que se restabeleça o plano Terra, e para que a harmonia do começo seja restaurada e a alegria e a felicidade venham fazer companhia ao homem sofredor. E por este caminho seguro todos encontrarão as fontes eternas de manutenção que estão na luz, na paz, no amor. A sua procura deve se juntar a tantas outras,
para que se torne uma força propulsora da subida do homem a seu caminho certo, que é o seu coração alma sentimento. 76. Como se poderá estar em silêncio? Que todos tenham fé para que tenham igual conhecimento da verdade. O homem está na terra dando e recebendo a palavra de fé que envolve este plano, para que de sua boca saia o seu propósito. Que o amor esteja presente. As aparências se confundem quando a verdade aparece. Estamos entrando num assunto que diz respeito ao homem, em suas atitudes, em seu desempenho, em sua finalidade de evolução. Às vezes, quantas vezes, o homem se dá conta de que está representando bem ou mal seu papel. Muitas vezes esse papel foge à sua verdadeira intenção e a oportunidade de demonstrar a sua verdadeira índole se perde, dando a aparência de um estado que ele não é. Isto deve ser corrigido no viver do homem atual, pois os ensinamentos de que dispõe são falsos, ou as informações a que tem acesso são frágeis, e o homem mal informado vive com mais dificuldades do que aquele que aure da sua própria fonte os seus ensinamentos. Como o homem poderá obter essas informações, se a sua vida é dificultosa, se ele tem que desempenhar o papel de mantenedor de sua família, tem deveres e obrigações? Todos podem estar cientes de seus afazeres, como também ser conscientes de seus deveres. O homem e a mulher estão caminhando juntos, trabalham para um mesmo fim e a família, portanto, faz parte deste conjunto. É o laboratório ativo, onde o casal vai tirar proveito dos ensinamentos adquiridos, e é aí, também, que abrigará espíritos que ficarão confiados sob sua guarda. E terá que dar testemunho dos ensinamentos divinos. Para isso, todos têm que estar conscientes de seus próprios papéis e, somente pela tranquilidade interior, sob a proteção de seu coração, poderão desincumbir-se de seus papéis. Portanto, o mais importante é estar em paz e harmonia interior. Como se conseguirá então este estado? Pela introspecção, pelo silêncio, pela meditação. Somente por esta porta conseguirá o homem libertar-se de seus karmas passados, procurando no seu espiritual apoio para não cometer os mesmos erros e estando alerta para poder guiar os passos dos que lhe estão ao redor. Seria preciso a educação dos sentidos e para tanto, afirmamos, só pelo silêncio interior se encontrará respostas para as aflições do momento, somente pela contemplação se poderá avivar as cores da realidade. Somente pela palavra do coração se chegará à luz da verdade que está no coração de todos. Como, nesta vida atribulada, se poderá estar em silêncio? Nada impedirá, nada perturbará quem traz a chama acesa da procura, pois de que vale o silêncio de fora se o de dentro não está presente? E de que vale o barulho de fora quando o silêncio de dentro é real, corpóreo, no homem cônscio dos seus deveres e obrigações? E quais são os deveres e obrigações? Estar ligado à sua fonte e repartir tudo que conseguir com seus irmãos. Isto é a lei divina pura e cristalina. Todo aquele que der o que tem, mais lhe será dado e terá o dobro do que tinha. Estão vendo todos que é preciso distribuir a caridade, a bondade, a palavra, o gesto, a misericórdia, para se ter de volta a vida real do espírito imortal, que é a sua evolução sempre presente em toda e qualquer encarnação. O homem estará presente, sempre que se fizer necessário, nos trabalhos de redenção. Todo aquele que é cônscio de seus deveres responderá sim a todo trabalho de ajuda e regeneração, dando seu exemplo como testemunho do Pai, feito pelo seu amor, representante da sua presença. Todos serão um e um será todos pela eternidade dos mundos criados pelo Pai e que todos estejam ligados conscientemente na luz, na paz, no amor. A palavra está na boca para ser articulada. Dê a sua palavra para o esclarecimento do seu irmão. 77. Porque o homem tem que sofrer. Quem trouxer limpo o coração está cumprindo o fim desejado. Quem cumprir com sua devoção está dando provas de amor. Quem abre as portas da razão à luz da verdade ama o próximo como a si mesmo.
Os deveres e obrigações espirituais devem nortear o encarnado neste emaranhado de dúvidas que é a sua permanência entre os homens. Porque o homem tem que sofrer. O homem não tem que sofrer propriamente, ele sofre por sua causa e efeito, está localizada, portanto, em sua memória consciente a sua escolha. Poderá se resguardar do sofrimento físico? Sim, todos estão lidando com suas verdadeiras causas e efeitos quando da descida do espírito no plano terra. Portanto, forçosamente o homem constituído tem que se esclarecer perante ele mesmo, para poder compreender sua situação, que é de causa e efeito, pois tudo que ele é sempre foi, e não é no momento que passa, na hora presente, no plano de provas, que ele é isso ou aquilo, o que ele é, sempre foi. Pode ser que tivesse tido uma aparência mais amena, mas a sua permanência no plano é sempre ligada a seu passado. E como desvendar esse passado, que poderá ser próximo ou distante? Sendo firme em seu propósito presente, não deixando que nada o influencie na sua atitude presente, nem mesmo a sua atuação passada. Ele veio reestruturado, portanto, apto a aprender e escolher o seu caminho e a sua atuação. Se o espírito encarnado não se lembra do seu passado, ele é em consequência uma nova individualidade. Não, ele não é uma nova individualidade, ele apenas tem nova identidade física, mas a sua essência é a mesma. E, se a sua origem é profundamente fundamentada, ele sentirá toda a sua influência, todo o seu potencial energético acumulado de muitas vidas, pois ele também tem o seu banco de reservas, e tudo que ele consegue, em qualquer de suas atuações no plano físico, fica capitalizado para seu uso próprio em suas sucessivas encarnações. É o seu cabedal de origem, portanto, de sua propriedade, e produzido somente por sua vontade. Deve o homem ser zeloso pelo que ele é? Naturalmente todo encarnado é e deve ser cauteloso, ciente, criterioso do seu cabedal de origem, pois em cada oportunidade encarnacional ele deve lançar mão dos seus sentimentos espirituais, fazê-los circular e aumentá-los verticalmente. Que é aumento vertical? São todas as ações dos encarnados quando eles as praticam em favor do seu próximo, da natureza. Os seus bons sentimentos de atuação ambiental fazem com que ele cresça verticalmente até atingir a essência divina, que é o centro da criação. Onde está a fonte da vida? Em todos os corações ela está presente. Ela é a força propulsora da criação do universo. Sem ela não existiria a vida e com ela a vida alcançará a sua essência. O homem é feito à semelhança dessa força e deve cultivá-la para que ele se junte à sua fonte. Elementos iguais se juntam para mais e mais se expandirem. Assim é a vida alimentando a vida. O homem tem cumprido a lei. Muito longe ele tem permanecido. Seu trabalho é lento, mas se for constante chegará, um dia, como todos chegam, aos mananciais de vida eterna que estão sempre à disposição da própria vida, que são a luz, a paz, o amor. O homem é igual à sua fonte, deixe-a jorrar água cristalina, faça-o com o coração. 78. A estrela brilha. Quem trilhar o caminho da fé terá em sua boca a palavra de esperança e terá a caridade nas mãos. Os que trabalham em favor dos seus irmãos estão glorificando a Deus na pessoa do próximo. Bendito seja aquele que traz a paz. As dificuldades de uma encarnação estão sendo superadas por todo aquele que traz uma lembrança de sua origem. E, o que é origem? É o centro de uma lembrança. É a fonte da qual todos são criados, porquanto todo espírito encarnado tem laços indissolúveis com sua fonte. Às vezes ele, por um segundo, se distrai, mas sempre volta à sua origem, o seu pensamento fluídico está ligado a ela. O homem constituído nem sempre está ligado à sua fonte, e é por isso que ele comete crimes, perjúrios, delitos de toda espécie. Não. O homem comete delitos por circunstâncias ocasionais, de momento, mas a pureza da sua constituição é a mesma.
Tanto o que pratica a caridade quanto o salteador de estradas são tirados da mesma fonte, só que este se perdeu pelas circunstâncias, tem dívidas a resgatar, tem deveres a cumprir diferentes daquele que traz a palavra de amor, mas ambos são produtos da mesma fonte, tornamos a dizer, com destinos diferentes. O espírito, sendo etérico, não poderia estar contaminado com dívidas e, mais que isso, em sofrimento. O espírito nada tem a ver com a carne, mas está ligado a ela quando quer atingir o seu fim, que é a sua evolução, e para isso se prontifica na carne e nela destila todo o seu trabalho de redenção, pagando dívidas contraídas com outros espíritos seus irmãos, dando também testemunho do amor do Pai, pois só pela encarnação ele pode, cada vez mais, se aproximar da essência divina que é Deus, e somente pela encarnação ele pode amar e proteger seus irmãos de momento, dando com seu exemplo a direção da conquista de bens maiores que fazem a grandeza do espírito, a sua evolução. O espírito está presente nos atos do homem e, mesmo assim, ele não poderá influenciá-lo para o bem. Não há ligação clara do espírito sobre a matéria. Existem intuições que o espírito consegue passar, mas o homem constituído tem sua personalidade, tem o seu livre-arbítrio e também poderá ou não ouvir, pois ele vive em eterno conflito consigo mesmo, está em meio a grande barulho e isso impede de ouvir a voz do seu coração, que é o porta-voz do espírito. Por isso, todo aquele que se mantém resguardado pelo silêncio interior poderá ouvir sua voz e dela fazer uso constante para o seu esclarecimento, como se for um guia mágico de sua atuação no plano terra. Quando é que o homem se aperceberá disso? Terá muito trabalho para poder ouvir sua própria voz e só pela meditação interior, pela busca, pela procura, poderá distinguir o seu caminho verdadeiro, que faz parte dele mesmo. Mas o homem tem ideias próprias. Enquanto pensa, raciocina, tira conclusões, a sua preciosa oportunidade se perde. Não queremos dizer com isso que não é dado ao homem raciocinar, pensar, não. Estamos nos referindo à sua atuação interior, à sua essência, não à sua atuação física, personalidade. Estamos nos referindo só e exclusivamente à sua atuação fluídica. O homem poderá retornar ao seu caminho verdadeiro e eterno? E por que não, se a sua finalidade é uma só, a sua evolução, pois o que ele também é, são duas partes iguais. Portanto, o trabalho de volta é importante para todo aquele que se perdeu, mas tão difícil como achar uma agulha num palheiro. O homem é a presença viva do Pai neste plano, e o silêncio, a meditação, principalmente a prática da caridade é que o salvará de sua própria personalidade adquirida pelo raciocínio. Portanto, a estrela brilha, é só procurar onde ela está. Quando todos se encontrarem, tudo será vida eterna, aquela que sempre existiu e existirá, pois tudo e todos se dirigem às fontes da luz, da paz, do amor. É preciso estar alerta para presenciar a chegada da aurora. 79. Que é viver o presente. Que Deus faça recair sobre a terra a sua paz. Que todos os homens cumpram com os seus deveres de coração. Que a esperança e a fé habitem no coração do homem para que ele possa encontrar o amor. As esperanças estão no coração do homem para que ele não perca o ânimo e a certeza de sua finalidade. E o que vem a ser finalidade do homem? É o seu propósito, aquilo a que ele se comprometeu quando em seu estado etérico. O homem está neste cenário de provas com um objetivo, que nem sempre é do seu conhecimento atual, para se pôr à disposição das forças do bem e desincumbir com dignidade espiritual o seu papel. Que vem a ser dignidade espiritual, e qual o propósito do homem constituído? A dignidade espiritual é a posição do espírito, e o intento é a sua direção de aqui deixar impresso, no coração do seu próximo, o seu amor, a sua disposição e o seu temor às coisas do Pai, colaborando com o seu meio para que todos possam alcançar os seus objetivos. E, então, se dá a fusão de sua personalidade espiritual com o processo de autoafirmação,
influenciando todo o grupo de seu alcance, levando assim a compreensão ao grupo humano e estendendo a sua atuação salutar por todo o seu meio ambiente. Está o homem preparado para desempenhar o seu papel, aquele escolhido pelo Espírito? Ainda está faltando, em sua totalidade, a compreensão exata e a associação do homem-espírito, pois o homem constituído tem ainda posições contrárias à sua formação, e se põe em sofrimento pela não compreensão dos desígnios da vida. Ele é, e não sabe que é, igual à fonte de origem. Existe aproximação de muitos homens com suas fontes, mas considerando toda da humanidade, esse número fica tão reduzido que é como se fosse uma gota de água no oceano, tão ínfima proporção. É preciso estar alerta neste sentido. E como fazê-lo? Estando o homem alheio ao seu princípio, perde-se em seu objetivo e se entrega ao desatino, procurando provar com seu conhecimento científico o seu princípio, mas esquecendo de se alongar antes desse princípio, esquecendo-se da matéria-prima que forneceu elementos a esse princípio. Então, o homem chega à estaca ínfima e não encontra explicações, e o que não tem explicação, explicado está. O homem está em seu estado dando provas sempre constantes de sua tristeza. O homem é um animal solitário que procura ser sociável e demonstrar por A mais B que é grupal. Mas, na verdade, ele é só, desconhecendo a sua origem e querendo descobrir o seu futuro, esquecendo-se, no entanto, de viver o seu presente condignamente. O que é viver o presente? É compreender as leis naturais, é respeitar a natureza com suas leis sábias e deixá-las fluir a seu tempo, não impedindo com sua ação a sua evolução, deixar que o fruto seja fruto, a flor seja flor, o vento seja saudável, as águas sejam puras e os animais vivam em paz. Isto é respeito pela vida e o homem há muito se esqueceu deste preceito, respeitar a vida e deixar que todos vivam. É preciso, portanto, viver e deixar que viva a natureza, que viva a vida. O homem, sendo solitário, é também triste, mas nem por isso deixa sua curiosidade sem direção. O homem quer pesquisar, o homem quer conhecer, mas está pesquisando e conhecendo fora, deixando a direção de dentro, que é a mais importante. Como o caminho de dentro é o mais importante. Porque é aí que está o conhecimento do homem. É aí que reside a sede da vida, o seu princípio, a sua origem. Basta que, para começo de pesquisa, ele olhe para o seu funcionamento físico, veja o seu mecanismo físico e prove e pesquise sua formação, o seu funcionamento inteligente, que lhe dá a oportunidade de sentir, de viver. Só aí já estaria em seu caminho espiritual. E verificar, por fim, qual a energia que movimenta essa matéria, o que faz a vida fluir. Então, ele estaria conhecendo o caminho que o levará à sua origem e, depois desse conhecimento, que o fará penetrar em sua alma, saber dos seus desejos e ouvir o seu coração, que lhe dá a direção certa do seu futuro. E o grande mistério se faria claro, e conheceria as fontes da vida e para elas se dirigiria eternamente, pois está nelas o seu princípio, sempre constante, e que o receberia de braços abertos. Essas fontes estão na luz, na paz, no amor. A viagem maior é que o homem fará para dentro, esquecendo por um instante os chamamentos quiméricos do seu viver mundano. 80. Os sedentos são muitos. Os que temem a palavra de Deus encontrarão alívio para suas dores. Todo aquele que ora, que implora e que dá, receberá o consolo da fé em seu coração. Todos estarão unidos na grande roda de esperança que movimenta o mundo. As pesquisas que se têm feito para que o homem entenda sua permanência no plano Terra têm sido grandes, sempre dirigidas ao próprio homem. Na presente era todos devem ter a finalidade dirigida para um único ponto, o encontro de si mesmo. A finalidade dirigida, como se consegue tal disciplina? O homem está dentro de um círculo, e quem está dentro tem que permanecer dentro, impondo-se portanto a condição máxima de estar alerta, para que possa, deste modo,
perceber, em seus mínimos detalhes, tudo o que se passa a seu redor. Esta vigilância estende-se a todos os seus sentidos, físicos e espirituais, para que ele tenha seus canais abertos a comunicações do seu próprio íntimo, pois neste estado ele terá respostas às suas indagações e, estando neste estado, receberá auxílios para sua permanência neste plano, que é dirigida, única e exclusivamente, para sua evolução. O homem deveria ter seu pensamento acompanhado por sua indagação científica, para que ele não se perdesse. Mas como pode estar acompanhado de seu pensamento científico e estar voltado para sua evolução espiritual ao mesmo tempo? Sim, pode e deve estar, pois quem poderá distinguir a finalidade do seu trabalho se não puder fazer comparações com o que adquire por sua própria conta e vontade? O conhecimento científico é adquirido mediante estudo, e o conhecimento evolutivo está nele, vem dele, é o seu interior, coração espiritual alma, que lhe passa esta compreensão. É preciso que este homem esteja em indagações para poder obter respostas. Se o homem está procurando uma resposta, então ele, na sua procura, saberá de muitas respostas. Correto, o homem saberá de muitas respostas se a sua verdadeira procura levar uma pergunta: por que recebo o que mereço? Será que tenho o que preciso? O homem é um ser solitário, mas ele busca sua origem acompanhado de companheiros. Então ele é grupal. Quando homens se juntam é como se for a força multiplicada, como uma vara de bambu, sozinha ela se parte, em grupo ela é forte. Portanto, o homem que tem uma só direção se enfraquece, mas se ele abre seu leque de indagações, se ele se fortalece com sua fé, com esperança, com a caridade, humildade, ele terá muitas faces, ele se torna forte em sua procura e, quem assim está escudado, acha sua saída. E qual a saída do homem? A sua compreensão, a fortuna de se dirigir ao centro do amor. Pois aí ele desabrocha e volta à terra como a semente da flor, dará sempre o seu tributo ao meio em que vive, crescendo e fazendo crescer e florir a terra que lhe firma os passos. Aí o homem se multiplica pela eternidade, ele é também o seu irmão que como ele caminha, ele é a flor, o fruto, a folha da árvore pela qual passou, deixou a sua semente plantada no seio da terra, que lhe assegura os passos e assim a vida se perpetua num sem fim e a evolução se faz florescer no coração do homem, pois o que está em cima está embaixo. Tudo deve seguir sempre para frente para que possa dar lugar ao que se propõe também fazê-lo, e o homem tem o seu destino e o seu ponto certo e terá que percorrê-lo e terá que alcançá-lo. O homem é a essência e o todo está entrelaçado nas fontes eternas, nas fontes cristalinas da luz, da paz, do amor. A água é da mesma fonte, os sedentos é que são muitos, pertencem a muitos lugares, peregrinam por muitos caminhos, mas chegarão a um só lugar. 81. O homem estará glorioso. Que a glória de servir ao Pai seja uma constante no coração do homem, para que ele possa percorrer o caminho da salvação. Que o amor do Pai seja um farol que o encaminhará sempre em sua direção, para que possa conhecer a si mesmo, e com esse amor se dirigir ao centro do fogo eterno. O homem está à procura de uma saída para a solução dos seus problemas, mas não será sempre neste sentido que dirigirá a sua busca, pois nestes momentos atuais o homem tem uma finalidade precípua em sua busca: achar o seu caminho de volta, o que lhe traga a certeza do seu motivo de viver. Como poderá o homem ter motivos vários em sua procura? O homem está em situação de investigação interior e ele quer satisfazer a inúmeras indagações, e a principal delas é sobre sua origem e destino, mas correm paralelos a esses motivos muitos outros, que são pontos de partida para diversas e diferentes referências. E, estando assim tão empenhado nestas procuras, o seu verdadeiro sentido, que é o seu autoconhecimento, surgirá. Como o homem tem o seu sentido dirigido por sua consciência psíquica e espiritual,
Sabemos todos que o homem é constituído pelo seu lado oculto e pelo seu lado visível. Vamos assim classificar para melhor compreensão. Portanto, o seu lado oculto, para todos que se acham neste mesmo plano, está latente em seu viver, mas se acentua, tanto mais que o homem atualmente está se tornando mais coração, mais intenção e, portanto, fazendo com que o seu lado físico propriamente se insinue menos em qualquer ocasião. O homem, tendo dois sentidos, não está à mercê de influências que ele não possa contestar? Não, esses dois sentidos estão juntos, fazem parte de uma mesma individualidade, são dois sentidos opostos, mas são sentidos de dois modos e são produtos originários de uma emanação única, do homem constituído na carne. Se o homem tem dois sentidos opostos, terá por força duas atitudes separadas? Não, embora esses dois sentidos sejam opostos, são iguais e emanam de uma mesma fonte de emoções que é o homem constituído como vimos, mas as suas indagações, que são opostas, acompanham as duas direções, mas são emanadas da mesma fonte. O homem tem visão interior e, portanto, está a caminho de grandes descobertas, basta que, para isso, queira o conhecimento. Ocasião virá em que ele descobrirá esses momentos que antecedem a grandes descobertas e, no fim deste século, muitos, inúmeros, já terão percorrido esses caminhos e terão o conhecimento exato de suas duas direções, e então se darão as descobertas maiores do ser humano. Serão obtidas senhas de reconhecimento e penetração à chegada a planos superiores de consciência, e o homem estará, em seu futuro, garantido por sua própria procura. O homem estará portanto glorioso. Sim, o homem que souber penetrar em seu mundo de emoções, tiver seu conhecimento oculto, terá forças para caminhada consciente que se fará presente em seu viver e então será uno, eternamente, com as fontes de energia que estão na luz, na paz, no amor. Se o homem está aqui, ele tem que se dirigir para dentro, eternamente. 82. O homem adquire os seus próprios hábitos. Os que andam pelos próprios pés poderão proteger, amar, dar todo o seu coração. Os que estão presos a considerações, também sejam amparados. Aos que estão à margem de uma procura, seja enviada a luz interior para que possam se locomover. Enfim, quem traz a tutela certamente alcançará a coroa e terá luz. As aparências do homem fazem parte de sua vida terrena e ele, em geral, mostra aquilo que não é realmente. Somente em determinadas circunstâncias é ativada sua parte natural, pois o homem representa como num teatro e também só vê aquilo que lhe interessa ver. Porque o homem age assim. Está na sua natureza adquirida. Estamos presenciando todo esse material adquirido, hábitos, posturas, palavras e obras, são barreiras que impedem ao homem viver sua vida real, a sua vida íntima e natural. Seria preciso demolir essa couraça adquirida desde a sua primeira infância. E como ele adquire então tenra idade? Os pais passam para os filhos tudo o que trouxeram, informações de vida, de costumes, religiosas, sociais, e aquele pequeno ser em formação é favorável a este tipo de aplicação. Às vezes os pais passam atitudes contrárias àquelas que o filho possui e existe, neste momento, uma tomada de posições quase que indesejáveis. Um exemplo bem comum: existem crianças que não toleram determinado alimento e os pais querem que elas se alimentem daquilo. Sabem os pais da vida evolutiva da criança? Sabem do seu passado encarnacional? Sabem se ela adquiriu hábitos que nasceram com ela, trazidos de outras oportunidades encarnacionais? É importante então que os pais compreendam e analisem seus filhos. Sim, é importante que esse trabalho seja feito, mas sem confundir com hábitos que venham a prejudicá-los, como hábitos existentes no seu próprio meio natural, esses que prejudicam o seu organismo, hábitos também de costumes. Os pais da atualidade sabem muito bem distinguir pendores naturais de seus filhos com atividades adquiridas no momento.
É preciso notar a validade da situação atual e averiguar. Os pendores naturais são diversos. Muitos, como a música, a pintura, determinada profissão que já é inerente à criança. Quando se fazem perguntas às crianças, às vezes, elas respondem o que realmente têm em sua mente fluídica, não se esquecendo dos seus hábitos de amor, de simpatia, de afeto, pois muitos que se cruzam na presente oportunidade já pertenceram ao mesmo grupo familiar, e são laços que não se quebram jamais. Todos estarão ligados por laços de convivência. Muitos se encontram sempre em posições diferentes, mas o mundo é pequeno e as experiências eternas infindas, repetidas e, por que não dizer, indissolúveis, por isso são eternas. Como o homem adquire atitudes contrárias à sua origem? Pela massificação dos ensinamentos, pela posição que ele tem na sociedade que respeita como uma segunda natureza, e ele, o pobre homem, não sabe que está alicerçando as barreiras que o levarão à sua própria destruição. Estão vendo que o homem adquire a sua segunda natureza e faz dela a principal. Erra, portanto, em sua escolha e sofre. É preciso que os pais acordem, desde cedo, adquirindo a visão verdadeira, para que os filhos levem a sua mente livre de escolher e pensar, e assim todos possam seguir gloriosos, sempre na direção exata das fontes eternas da luz, da paz, do amor. O homem adquire os seus próprios hábitos, seria salutar que ele os escolhesse puros, cristalinos como a sua fonte, a qual ele voltará. 83. Atenção plena a seu momento de vida. As dificuldades são tantas na vida do homem que o levam a caminhos diversos daqueles a que ele se propôs. Que bênçãos dirijam os seus passos. As experiências do ser humano quanto à sua caminhada têm sido uma grande lição para todos, pois, às vezes, o homem tem que passar por caminhos estreitos e, se ele não tem atenção devida, os seus sentidos alerta, a sua atenção plena, ao desequilíbrio. Que é ter alerta aos seus sentidos? É ter sempre o cuidado do exame de consciência, verificando e escolhendo, para que, conscientemente, saiba ver e sentir tudo o que está a seu redor. E que venha a ser atenção plena. Quando o homem está entregue a qualquer tarefa, os seus sentidos devem acompanhá-lo. Quando falamos em tarefas, são os desempenhos do homem no plano terra, sua atenção plena, seus sentidos apurados, para que ele seja o executor e, ao mesmo tempo, sensor dos seus atos, seus pensamentos, atenção plena ao seu momento de vida, atenção plena ao seu desempenho espiritual. O desempenho espiritual é, então, primordial na vida do encarnado. Se não o principal, pois, todo aquele que tem ligação com sua origem ouve a voz do seu coração, escuta ao seu íntimo, sabe do seu desempenho espiritual, que é tudo aquilo que ele tem, que traz para colocar em prática em sua descida aqui no plano em que se encontra. Sabemos, todos, quão valioso é um bom desempenho espiritual, proveitoso para o espírito e muito mais proveitoso para o meio em que vive aquele espírito encarnado, pois, com seu exemplo, pode provar a sua essência, sempre à disposição das forças do bem, ajudando com seu exemplo a seus irmãos de momento, socorrendo-os nas suas necessidades. É importante que o encarnado seja sempre um exemplo para o seu irmão. Deve ser seu motivo principal. Todo aquele que está encarnado traz seu trabalho, traz seu exemplo. Mas, se ele não tem seus sentidos abertos e, se não tem sua atenção plena, como poderá, então, ser exemplo para seu irmão, se ele não está cônscio daquilo que faz? E, não é só o fazer, é o fazer bem, claro, limpo, tendo tudo o que é a sua mostra, para que o seu irmão sinta a força de Deus. O exemplo, então, é uma atitude de evolução. Sim, o exemplo do amor. Há maior força construtora do que o amor? Há impulso maior para a evolução do que estar a serviço de Deus? Há missão mais digna do que amar ao próximo como amar a Deus? O homem sabe disso e,
Se por uma fração de segundo, se esquece, paga 100 anos de sofrimento e dor, pois tudo gira em volta deste centro de transmutação do ser humano. Há necessidade que o coração pulse sempre em sintonia, em conjunto, em grupo, para que este sinal chegue aos pontos de distribuição de tamanho porte que é o centro do amor do universo oculto que é Deus. O homem caminha em sua direção. Todos, homens, coisas, planos outros, consciências, atitudes, tudo se volta em direção eterna, é busca, é caminho, é salvação, pois deste centro de força emana a vida de todo o plano e é por esse impulso que a vida é criada, sempre, eterna. É preciso estar em seu pleno potencial desse sentimento, importante, eterno, majestoso, e sempre estar em contato com as fontes eternas de manutenção desse estado, que estão na luz, na paz, no amor. Nada há de maior e mais intenso do que o amor de Deus. Bendito o homem, que foi criado por seu amor. Fim.